todos e Eu. bem-vindos a este podcast. Já estamos ao vivo no Facebook, estamos também a gravar para posterior transmissão no YouTube, Instagram, em todos os canais. Quero recordar que este podcast também está disponível em áudio no Spotify e em blog, escrito no nosso site. Depois, no final do episódio, tem estas referências todas. Dar as boas-vindas a todos, lembrar que este é um podcast de Economia do Bem-Estar, é um podcast que se dedica a analisar todos os aspectos da economia do bem-estar, tudo aquilo que pode contribuir para a nossa qualidade de vida, para as pessoas melhorarem o seu bem-estar. Temos tido aqui cientistas, como na semana passada, músicos, falámos aqui de guerras, de diferentes aspectos que podem influenciar a vida das pessoas, porque de facto há muita coisa que contribui para este resultado final que é a nossa vida. E hoje temos connosco o Luís Vieira Batista, a quem dou as boas-vindas. Obrigado por estar connosco, Luís. E eu, antes de fazer grandes apresentações, gosto de começar por lhe perguntar, por fazer esta pergunta. O Luís, que é um artista plástico consagrado, vem falar-nos um bocadinho da sua experiência de vida, e eu perguntava-lhe, o que é que isto das artes plásticas interessa para a minha vida? Melhora o bem-estar das pessoas? Tem alguma coisa a ver, ou é só para decorar umas paredes? Se posso ser provocador. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Eu acho que a arte poderá servir para qualquer finalidade, desde que nós nos sintamos felizes com ela, não é? Portanto, não há que ter nenhuma espécie de restrições em relação àquilo que é. Agora, a arte é basicamente o que nos diferencia dos restantes, enquanto seres vivos neste planeta, não é? Portanto, aquilo que nós construímos é de uma forma altruísta, em termos artísticos, portanto. Acho que a ligação do Luís... Não serve para nada, mas serve humanos. Este refúgio que a arte poderá dar a qualquer um de nós é aquilo que me parece que será talvez a sua missão mais importante. E, portanto, ela serve para tudo, não é? Portanto, nós podemos encarar arte, ou podemos nos satisfazer com ela, ou podemos entrar nela nas mais diversas situações da nossa vida, e recomenda-se, digo já. Já voltamos a isso, até porque eu queria saber mais um bocadinho sobre isso do nós. Nós quem? Nós o público, nós os artistas. Já vamos voltar a isso. Queria só dar também as boas-vindas ao Henrique Lopes, que esta semana pode estar connosco. Não foi o caso da semana passada. Bem-vindo, Henrique. Uma vez. E queria ainda dizer que hoje não temos connosco o Álvaro Cidrais nem o José Pereira, que esta semana não podem. Esta semana, logo nesta semana, foi quando o José Pereira fez o lançamento do seu livro de poesia. O Henrique e eu tivemos a ocasião de estar presentes no lançamento, em que, mais uma vez, vimos a arte, neste caso, uma forma de arte diferente, a poesia, claramente contribuir para o bem-estar e a felicidade das pessoas que estavam aí. O que eu estava a prometer era que voltávamos a este assunto, e por isso perguntava ao Luís. É uma vida que se aconselha a alguém, isto de fazer uma carreira de artista em Portugal? Eu fiz esta pergunta na semana passada a um cientista, faço agora a um artista. Como é que se faz arte, como é que se faz da arte uma vida em Portugal? Podíamos perguntar, como é que se ganha a vida? Mas aí está, talvez, aí assim estão incluídas muitas premissas, e também tem a ver com o objetivo do próprio artista. Portanto, nós temos que pensar que eu acho que a arte não é escolhida por nós é que escolhemos a arte, no sentido em que é uma plataforma onde queremos funcionar. E ela pode se revelar de uma maneira precoce, pode se revelar de uma maneira mais tardia na nossa vida, mas se ela se revela, por alguma razão é. E essa parte, eu acho que tem aí a essência daquilo que esta entrevista pretende dar a todas as pessoas que partilham, portanto, este conceito, que é da felicidade. Agora, a fasquia que cada um quer ter, isso é muito relativo. O que é que leva uma pessoa a enverdar por isto? Para já é a sua autenticidade enquanto ser que sentiu que era feliz
nestas abordagens da arte e que não quer atraiçoar aquilo que será talvez um desígnio. E, portanto, a partir do momento em que houve esse chamamento, que eu considero que assim aconteceu ainda numa fase bastante precoce da minha vida, tive essa felicidade de pensar que tudo aquilo que eu fizer será para poder dedicar-me a 100% àquilo que eu gosto, e aqui talvez esteja a outra resposta, é aquilo que eu gosto. Portanto, muitas pessoas acabam por ir para determinadas profissões, para determinadas situações, não porque gostem, mas porque lhes é conveniente, porque é prático, porque é, de alguma forma, até isso pode dizer, compensador no aspecto financeiro, e isso também pesa muitas vezes na balança. Portanto, o que é que leva uma pessoa a dedicar-se a 100% a isto? Para já é acreditar que o seu nível de felicidade dificilmente será superado se enverdar por outro caminho. E aqui não passará muitas vezes por pensar em compensações de ordem financeira. Passará sobretudo por compensações de ordem de realização pessoal. Porque a pessoa, ao estar perante uma atividade em que é muitas vezes autossuficiente, ou seja, quando estamos num ateliê a trabalhar, seja em que material for, aliamos-nos completamente que existe um mundo exterior, isso, até certo ponto, traz-nos uma felicidade acrescida, porque pode haver uma guerra, mas eu nem vou por ela. Pode estar a chover, eu nem sei que está a chover. E então, portanto, eu estou a viver um mundo paralelo que poderá ser contestado ou não como sendo interessante fazer isso. Isto não é uma fuga, isto é um mundo paralelo. Eu não estou a ir para um lado em detrimento do outro. Só que ao entrar neste mundo, acho que resido numa plataforma que me é muito interessante, porque convivo com todos aqueles que também enverdaram por esta mesma profissão ao longo da história do ser humano. E quando eu digo conviver é porque elas estão sempre presentes, nós não conseguimos começar do zero um trabalho, não é? A não ser que eu tivesse nascido num sítio, se calhar, ermo, sei, da África, e que nunca tivesse tido contacto com nenhuma outra civilização, e daí, portanto, eu, ao exprimir-me de uma forma artística, talvez fosse mais genuíno do que aquilo que eu sou hoje. Isso leva-me a interrompê-lo, desculpe, leva-me a interrompê-lo, porque é um aspecto que eu achei interessante e queria lhe pedir para falar do seu percurso, porque realmente o Luís começou o contrário do deserto, ou do sítio isolado, esteve na Marinha durante 7 anos, e só depois foi estudar na Universidade Nacional de Belas Artes desenho com a orientação do escultor Quintino Sebastião. Mas depois, a partir dos anos 80, faz uma carreira artística internacional, anda um bocado por todo o mundo ocidental, Zurique, Genebra, Paris, Roma, Toronto, Nova Iorque, e só voltou a Portugal em 90, quando lançou 2 grupos artísticos, que depois lhe vou pedir para falar melhor. Fez, portanto, todo um percurso que levou a ter um reconhecimento, um grau de reconhecimento importante. Foi condecorado com a Medalha de Mérito pela Câmara Municipal de Oeiras. Tem, desde 2017, desculpe, o Salão Nobre da Fundação Marquês de Pombal Lindalha com o seu nome, onde tem obras suas em exposição permanente. E ao longo desta carreira fez exposições um bocado de toda a parte, desde a primeira exposição em 1975, no Casino de Estoril, na Galeria de Arte do Casino de Estoril, até a um número mais de 50 exposições individuais, sem falar com as mostras coletivas. Vou só citar algumas das que me marcaram mais quando estive a consultar. Teve no Centro Cultural de Cascais em 2018, na Fundação Dom Luís I. Teve em Moscovo, a convite da Fundação Tretiakov, no âmbito das celebrações dos 240 anos de relações comerciais e diplomáticas entre Portugal e a Rússia. Mas teve, por exemplo, também no Vale Vasta Gama a celebrar os 30 anos do visionismo. Não vou ser exaustivo e é só pedir-lhe para nos explicar um bocadinho, contar um bocadinho esta história. Porquê ir para o estrangeiro tão cedo? Não era possível fazer essa carreira cá? Porquê voltar? O que é que... Vou-me calar e vou deixá-lo falar um bocadinho sobre o seu percurso, pode ser? Fernando, com certeza.
Portanto, esta tal busca da felicidade ou a busca de nós não nos atraiçoarmos a nós próprios, não é? Que finalmente é um bocado aquilo que eu pretendo fazer cada vez que tomo uma decisão, não cair em muitas armadilhas da vida. Uma daquelas que aconteceu, e só para voltar um bocadinho mais atrás no tempo, no início dos anos 70, foi que havia uma guerra colonial e eu, ao encarar o que ia ser a minha perspectiva de futuro nesse cenário, acabei por tentar resolver essa situação de forma a que eu não tivesse que ir, portanto, cumprir o serviço militar em guerra. Não é deixar de cumprir o serviço militar, é não cumpri-lo na guerra. E foi por isso que eu acabei por estar 7 anos na Marinha Mercante. Eu faço um contrato com o governo português, vejam bem o empenho que é preciso ter para uma pessoa acreditar naquilo que eu estou a fazer. Não é? Portanto, são 7 anos de ausência de tudo o resto, porque é um serviço militar de 7 anos, só para não ir à tropa, não, no sentido da guerra, não é? O que condicionou, obviamente, todo o meu percurso. Eu tinha feito exame de admissão ao curso de Arquitetura de Belas Artes e obviamente, que saí, porque eu achei que era uma estupidez estar a fazer um curso, quando no fim o meu destino não seria fazer projeto, mas sim ir para uma guerra, e nem sabia se inclusive iria regressar, ou em que condições eu iria regressar, não é? Portanto, tudo isto também era óbvio que me preocupava muito. Felizmente para as gerações mais novas é um bocado difícil perceber esta coisa de estarmos em guerra. Felizmente para eles é difícil. Mas por exemplo, eu por acaso gostava de partilhar convosco, tenho aqui assim um livro que eu editei não, foi editado pela MIL, que é um movimento internacional lusófono, o ano passado, e que representa precisamente uma crónica daquilo que foi a primeira tentativa de não ir à guerra com uma fuga para pedido de asilo político na Suécia em 1971. Portanto, eu saí de Portugal em 1971 de uma forma determinada. Portanto, nem aos meus pais eu participei que ia fazer este ato, por várias razões, entre outras porque a PIDE estava naquela altura, portanto, a querer que eu colaborasse com eles de uma forma que eu não achei que podia colaborar. Portanto, eles queriam que eu fosse bufo, sabendo o que é que se passava em determinados sítios, sob pena de não o fazer, o meu pai perder o seu emprego. Portanto, vejam bem até que ponto é que isto era complicado para um jovem como eu. E daí, portanto, acabei por quase que dizer que sim a tudo e não fiz nada porque, entretanto, fugi. Pronto, foi um bocado a minha situação. E só não fiquei porque realmente não quis passar para o outro lado da barricada. E na Suécia isso era um bocado obrigatório. Não foi porque me recusassem o asilo, foi porque, ao fazê-lo, eu iria assumir uma posição que não era a minha, que era pôr-me do lado do inimigo. Eu nunca quis me pôr do lado daqueles que estavam contra os meus irmãos, digamos assim, não é? E daí, portanto, desisti. Eu teria que lá ter ficado 10 anos para poder depois circular livremente fora de qualquer tentativa de Portugal me resgatar como refratário ou desertor, e acabei por voltar antes desse tempo e portanto, ingressei depois nessa fase na Marinha Mercante. Aliás, curiosamente, faz este ano 50 anos que eu entrei para a Marinha Mercante com este tal compromisso, em que, se bem me lembro, querendo parafrasear um bocadinho o Vitorino de Mésio, eu jurava não ser do Partido Comunista e ficar lá durante 7 anos. Portanto, é o contrato que eu fiz com o Estado Novo. E isto era igual para todos, não era por ser eu, não é? Portanto, era assim que as coisas se passavam. De qualquer das maneiras, portanto, a partir daí, eu depois, quando vou mais tarde e acabando, eu já sabia o que é que queria fazer quando vou para a Marinha Mercante. Isso é que é importante pensar, não é? Portanto, eu não decidi a minha vida depois da Marinha Mercante. A Marinha Mercante foi um momento em que eu tive que cumprir este dever cívico para com Portugal. E foi ótimo para mim, há que dizê-lo, adorei convívio com aquelas pessoas que eram os meus colegas de bordo, e a vida a bordo, aquilo que eu tive hipótese de experienciar, sobretudo a nível das relações humanas. Naquela altura, portanto, éramos só portugueses que podíamos estar a bordo dos navios, e esse contacto fez-me pensar que realmente éramos todos importantes, independentemente de sermos marinheiros, sermos oficiais, sermos comandantes, sermos o que fôssemos, porque no navio estamos todos no mesmo barco. Daí vem a expressão, não é? Quando precisamos de ajuda, ela terá que aparecer, não importa de quem, não importa qual é o cargo, é um de nós que está lá dentro.
E depois, quando eu resolvi ao sair também em 1979, portanto, eu saí em 79, quando acabei o meu último tirocínio, obrigatório por lei, e reparei que, e isto muitas pessoas não sabem, e possivelmente o Fernando também não está a par, e daí a sua curiosidade, em Portugal, naquela altura, sabe quantas galerias de arte é que havia? Contando com Açores e Madeira. Imagino Seis. pouca. Seis galerias de arte. Seis. Meia dúzia, ok? E essas seis galerias, portanto, obviamente até teriam os seus artistas já com alguma credibilidade, pessoas que eram garantia de algum sucesso, e muito dificilmente um jovem, no início de carreira, conseguia ter lugar nessas mesmas galerias. Portanto, foi aí que eu disse assim, olha, eu tenho que ir embora, porque eu quero expor, não consigo em Portugal, portanto, se eu não consigo ir para Portugal, tenho que ir embora. Aliás, isto aconteceu com todos os da minha geração e para trás, não é? Como sabe, portanto, a maior parte dos portugueses que tiveram algum sucesso, assim se pode dizer, na sua carreira, foram pessoas que tiveram que emigrar, porque não tinham condições para desempenhar as suas funções cá. Basta dizer que eu, quando cheguei a Zurique, deparei-me com a Universidade de Zurique, não é a capital da Suíça, como sabem, com 114 galerias no programa. Portanto, eu Só em ainda Zurique. pensei, só em Zurique tinha 114 para escolher, não é? Ou para me escolherem a mim, não é? Assim foi, portanto, e foi ótimo. Portanto, eu também saí de um país paupérrimo, pelo menos para algumas classes, e ingressei numa Suíça cujo rendimento per capita tinha mais um zero à direita, não é? Portanto, o que permite às pessoas também terem liberdade para adquirirem obras, e assim foi. Portanto, foi ótimo. E foi fantástico estar num sítio onde realmente me foi proporcionado trabalhar Até porque sem... é que voltou? Porque o meu pai faleceu, e faleceu por uma situação que infelizmente ainda hoje é recorrente. Foi para o Hospital de Faro com o início de um aneurisma da artéria aorta e foi deixado numa marquesa durante mais de 48 horas sem ninguém o ver, e a partir daí houve a falência de todos os seus órgãos, porque não havia corpo médico em condições nem suficiente no Hospital de Faro, porque estávamos no mês de setembro, e nessa altura, portanto, os médicos estão de férias, a população é de 2 milhões no Algarve, comparativamente com os 200 mil que são durante o outro período do ano, e, portanto, não há condições para que o corpo clínico consiga tratar dos seus pacientes que entram no hospital. E o meu pai entrou com uma informação que tinha sido feita pela ambulância que o levou para lá, que ele estava na praia de Monte quando lhe deu um desmaio, a dizer que estava com uma tensão arterial de 3,2, imagino bem. E mesmo com esta informação, ninguém lhe tocou. A minha mãe, eu não estava em Portugal, eu já estava a viver no estrangeiro nessa altura, como sabe, não? E tentava saber informações e dizia, ele deve estar, que ele está com... Ele deve ter stress, deve ter stress. E nunca ninguém o tratou, não é? E o meu pai acaba depois por falecer no Hospital de São José. Ele nunca tinha tido uma doença na vida e podia não ter falecido, atenção, porque a artéria aorta não rebentou, ela estava com aneurisma, mas esse aneurisma não é fatal neste momento, se for logo intervencionado. E não foi. Portanto, e eu fiquei, pela minha vida, isto foi realmente uma coisa tão grave que eu desisti das minhas expedições todas, inclusive divorciei-me, eu estava casado com uma suíça naquela altura, e vim para Portugal porque achei que isto não fazia sentido nenhum, perder um pai jovem. Meu pai tinha 64 anos quando faleceu, e portanto a minha mãe 58. Eu hoje, que sou mais velho do que eles todos, faz-me confusão pensar que eram realmente uns jovens comparado com aquilo que eu sou, não é? Isto marcou-me tanto na minha vida, porque acho que pais não há mais nenhum a não ser aqueles que nos criaram, não é? Portanto, e daí, portanto, decidi retomar a minha vida de novo em Portugal, e pronto. E também, como diz Fernando Pessoa, nós estamos cá ou por missão ou por castigo, e eu acho que estou a reunir as duas situações, estou aqui por missão e por castigo. E nos anos 90, quando regressou, o país já tinha outras condições, ou estava na mesma? Não, estava melhor, definitivamente. Começaram a haver, portanto, muitas exposições em câmaras municipais, em companhias de seguros, em juntas de freguesia, galerias a abrir. Houve realmente um grande boom que se repercutiu, inclusive, na Expo 98, não é? Que tivemos aquele grande sucesso e as pessoas estavam a acreditar.
Depois houve um problema grave, passado pouco tempo, no início deste século, tivemos um primeiro-ministro chamado Durão Barroso, que disse que estávamos de tanga. E as pessoas assustaram-se, disseram, epá, se calhar não convém a gente estar a comprar algo que, de alguma forma, nos possa depois condicionar o capital no futuro. E este aviso e a sua partida de Portugal daquela forma bruta que todos nós nos recordamos, para desempenhar funções, deixando o país à deriva, acabou por condicionar depois todo aquele impulso positivo e otimista que estava a haver, que era uma coisa realmente bastante agradável, nós sentíamos felizes e contentes por ser portugueses, e de um dia para o outro achámos que estávamos outra vez à deriva. Pronto, e assim foi. E, portanto, isto houve ali assim, um momento de subida e depois uma queda abrupta que veio... E é nesse momento, se eu bem percebi, é nesse momento de subida que o Luís lança estes dois grupos artísticos, desculpa, o Visionismo e o Artitude. E o Arquitetura, exatamente. Vamos falar um bocadinho disso, dado que eu nem sei o Claro nome. que sim. Portanto, uma das coisas que nós estamos, que nos acontece quando vivemos fora de Portugal, é sentirmos que realmente este país é um país privilegiado em vários aspectos, nomeadamente no seu aspecto daquilo que são as suas memórias do passado, as suas relíquias no sentido daquilo que é o património cultural que nós temos, tanto arquitetónico como de tudo o resto, porque realmente nós, enquanto país tão pequeno, não valorizamos aquilo que somos. Infelizmente as pessoas parece que acham que é sempre melhor lá fora do que aqui. E quando eu regressei a Portugal, portanto, criei o grupo Visionismo, o Visionista, portanto, fizemos a tal primeira exposição em 1991, mas isso tem a ver com a corrente estética Visionismo. O outro, a seguir, foi o grupo Artitude, foi para tomar uma atitude perante a arte, era assim mesmo que pretendia, não é? E eu também criei esta palavra, eu gosto muito de criar as palavras para definir aquilo que faço. E então, aí, sobretudo neste grupo Artitude, aquilo que era o objetivo e foi, era fazermos exposições de grande impacto, exposições e instalações de grande impacto em património, em coisas de Portugal que realmente não estavam muito visíveis, para que com isso as pessoas pudessem perceber que havia ali assim realmente algo muito importante. E foi por isso que fizemos uma exposição fantástica no Castelo de Leiria, em 1994, chamada O Planeta Azul, curiosamente também já com muita atenção em relação àquilo que é o problema ambiental que está a acontecer hoje. Foi pela primeira vez na história da arte em Portugal que nos foi concedida a autorização pelo IPAR para podermos intervir nas muralhas do castelo. Portanto, houve ali assim uma instalação incrível, com umas telas pintadas a fingir que era água a verter do castelo, para que as pessoas se apercebessem que havia ali qualquer coisa de uma escala grandiosíssima. Nós levámos toneladas de material para dentro do Castelo de Leiria, foi uma coisa fantástica. E depois tivemos outras, como por exemplo na Mãe da Água das Amoreiras, também foi uma exposição incrível, em que pela primeira vez os quadros, e acho pela única vez, não estiveram à volta do tanque que tem a água lá na Mãe d'Água, mas sim dentro do tanque. Portanto, as pessoas, para verem as obras, não tinham que estar de costas para o tanque, mas sim olhar para dentro dele, porque as obras foram postas de uma forma engenhosa, rés com a linha d'água, o que também proporcionou, acho eu, pela primeira vez na história da arte, pelo menos em Portugal, o conceito de arte virtual, porque o reflexo que essas obras transmitiram, isto em 1995, repare, fez com que decidíssemos fazer peças invertidas, digamos assim, para que elas só tivessem sentido quando víssemos o seu reflexo na água. O que então provocou um espanto enorme da parte das pessoas, porque estavam a ver um quadro em frente dos olhos e depois olhavam para dentro da água e viam outro, não é? Porque havia elementos que só eram perceptíveis no seu reflexo dentro da água, não é? Depois também fizemos uma outra muito bonita na Faculdade de Ciências, a convite do professor Galopim de Carvalho, que ele tinha sido muito famoso e ficou muito famoso com os dinossauros, que ele trouxe uma exposição de dinossauros a Portugal, e depois naquele ano, também estamos em 95, penso eu, fez uma grande exposição lá dedicada aos insetos, chamada Os Insetões. E então havia, portanto, insetos robotorizados do tamanho de dinossauros, curiosamente. Não é? Portanto, havia assim, louva-a-Deus gigantes e havia tudo aquilo que nós estamos habituados a ver no microcosmos, no macrocosmos. E uma das salas
que tinha que ser atravessada e como se deve lembrar, houve um incêndio muito grande na Faculdade de Ciências nos anos 60. Ficou quase reduzida a cinzas muita do seu recheio. E esta sala, que era uma sala enorme, com 2.800 metros quadrados de superfície, ainda estava toda preta porque não tinha sido restaurada. Estava ainda, portanto, numa fase bastante visível daquilo que tinha sido o ensino que eu tinha consumido umas décadas antes. Mas a gente em Portugal faz as coisas devagarinho e ali também ainda não tinham sido feitas as obras para consolidar a situação. E então lembrámos-nos de que estávamos a fazer algo num sítio que se calhar já nos estava a dizer que era para ali que tínhamos que ir em termos da escuridão. Então resolvemos calafetar todas as janelas, tratar de tudo de maneira que ela ficasse mesmo escura como o breu, e construímos, através de um sistema mesmo realista, com fio de algodão, uma teia de aranha gigantesca que ocupou todo o local da sala. E os nossos quadros eram as presas da aranha que iriam ser consumidos por ela. E então estavam presos na teia de aranha, lá em cima. Portanto, as pessoas, para verem a exposição, tinham que olhar para o teto para verem os quadros lá presos nessa enorme E isso não afastou uma parte do público, uma parte da população que tem aranofobia, não é? Aranofobia, sim. Houve algumas pessoas que não entraram, inclusive, eu lembro, e curiosamente, naquela altura, o primeiro-ministro era o António Guterres. Não sei se por esse motivo ou por outro qualquer, ele passou na sala a correr com os seus 2 filhos, que ainda eram menores, e nem sequer olhou para a exposição. Eu tentei falar com ele, mas ele desapareceu rapidamente. Deve ter sido também uma das pessoas que não gosta de aranhas, calculo eu. Mas pronto, isto foi só para dizer que realmente foram exposições muito, muito bem conseguidas neste sentido, e realmente trouxemos essa mais-valia de ter o nosso património a servir de moldura, portanto, àquilo que são as obras. E foi essa a intenção, não é? Portanto, foi uma espécie de... Não nos falta património, mas isso leva-me de volta à questão de nós. A arte serve para quem? Para melhorar a felicidade de quem? Do público ou do artista? Eu pedi a ajuda aqui do Henrique, porque até como psicólogo pode talvez dar-nos aqui uma contribuição. Afinal de contas, o artista trabalha para si ou para os outros? Eu colocaria a questão de uma outra maneira, talvez. O que é que nós, quando estamos em baixo, por exemplo, quando temos algo importante na nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós lemos um livro, nós ouvimos uma música, nós vamos dar uma volta. E, portanto, ao longo dos séculos, diria mesmo talvez, seguramente dos milénios, porque isso é pelo menos visível de há 4.000 anos com a arte egípcia, quando nós precisamos de nos curar por dentro, quase sempre recorremos a formas artísticas. E, portanto, o discurso artístico permite-nos dizer, entender coisas que não são dizíveis pelas palavras, ou pelo menos só pelas palavras. E, portanto, a expressão artística, e até deixava aqui um convite ao nosso convidado para ir um bocadinho mais longe, explicar o que é o visionismo. Como é que definiria, como é que distinguiria de outras correntes atuais? Nós acabamos sempre por ter uma relação muito emocional quando, por exemplo, vamos a um museu, não é? Quando nós vemos coisas que não são diretas. Estou-me a lembrar, por exemplo, ver um quadro do Rothko, não é? Que são quadros, para quem não esteja com ele presente imediato, são quadros de uma aparente simplicidade total, não é? Muitas vezes quase monocromáticos, mas onde um olhar atento nos permite ver imensas coisas, onde nos permite um conjunto de sensações e quase de choque emocional. Até quadros de um detalhe minucioso, como o Vermeer, que talvez tenha ido mais longe de qualquer outro, numa caligrafia de detalhe que nos leva a ver aquilo que quase que só com máquinas de alta resolução é possível ver hoje. E, portanto, esses contactos que nós temos com a arte
vai buscar aspectos de nós que não são possíveis ir buscar de uma outra maneira. E não estou a falar só dos aspectos objetivos, estou a falar dos aspectos muito subjetivos, de quando tivemos a arte surrealista, portanto, com os elementos oníricos, quando tivemos, na altura chamados depreciativamente, os impressionistas, que era uma expressão política da expressão artística ao seu tempo, e quando um crítico diz, mas eles não são pintores, são meros impressionistas, e hoje estamos, pelo menos do ponto de vista económico, das obras mais caras que a arte tem no mercado. Quando temos coisas que são de uma complexidade, parece que fractal, numa arte de Pollock, e portanto há todo um conjunto de camadas na arte, que nós, quando interagimos com ela, podemos buscar em nós ou crescer em nós. E é isso que talvez seja um bocadinho, na minha leitura, a faltar muito ao sistema educativo português. Nós temos alguma leitura bem construída, e com um alinhamento que eu diria que é internacional hoje em dia, dos saberes objetivos, mas estamos, por um lado, a depreciar um bocadinho as humanidades, e estamos a depreciar muito em Portugal. Temos falhas imensas quando comparados com os sistemas educativos de há 100 anos, esta parte com o resto da Europa, com as várias formas da expressão artística, onde nós não temos. São ditas umas coisas, são dadas umas coisas, mas quando o aluno termina o ensino secundário, por exemplo, não tem uma formação artística, pelo menos digna desse nome. Não sabe ir a um museu, por exemplo. Não sabe ouvir uma música. Não sabe tocar um instrumento. E isso são elementos tão importantes. É tão importante uma pessoa saber estar no museu como saber estar no talho. Ou saber estar no supermercado. E, portanto, esses elementos estão-nos aqui a faltar. Mas eu já estou a falar muito e eu gostaria muito de ouvir o nosso convidado para nos detalhar qual é a sua visão, o que é o visionismo. Porque cada corrente em si é uma língua. E é uma língua que alcança, por um lado, tem significados e significantes, que é a sua forma expressiva objetiva, mas tem também uma mensagem que pretende transmitir. Não é? Qual é a que o nosso convidado nos traz? Muito bem, será um gosto podermos falar um pouco sobre isso. E fico muito contente que tenha realmente constatado aquilo que eu já constatei também realmente há muito tempo, que é da importância da arte, daquilo que é o paradigma humano. Bastou ver o que se passou agora neste período tenebroso da Covid, e o recurso à arte como terapia para muitas pessoas conseguirem exprimir-se e apaziguar um pouco até a sua própria solidão. E ela realmente, se não tivesse presente, eu tenho a impressão que isto tinha sido ainda muito mais grave, embora as consequências ainda se manifestem hoje para todos os efeitos, mas sem arte era impossível, não é? Acho que não faz sentido nenhum as pessoas imaginarem de outra maneira. E em relação àquilo que falou, por exemplo, o Rocco, eu gosto muito de olhar para qualquer obra de arte e pensar que ela me está a abrir ou me está a estimular uma determinada capacidade que muitas vezes está adormecida. Isto é a propósito de dizer que muitas vezes considero, isto é uma opinião pessoal, que é quase mais importante aquilo que não está na tela do que aquilo que está. Porque essa não presença, mas que de alguma forma o artista teve a capacidade de nos fazer sentir que ela existe, mesmo não estando lá representada, talvez seja isso que acabou de dizer, que aquela aparente simplicidade pode ser meditativa, inclusive, porque não é assim tão simples quanto isso. Portanto, ela toca em determinados pontos-chave que nos abrem, portanto, as portas da percepção. E essas portas da percepção são realmente diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam, portanto, de olhar para um quadro e ele, sem ser muito marcante da parte do artista que o compôs, algo que lhe faz sonhar através desse mesmo quadro. Depois há aquelas que gostam da minúcia do Vermeer, ao ponto de estarem a ver um quadro com todo aquele detalhe, como se estivessem a ver à lupa o que é que se passava naquela época na Holanda. Curiosamente, eu acho que ele trabalhava com uma coisa que se chamava câmara obscura, que é uma invenção do do Leonardo da Vinci e que permitia, portanto, ele utilizar mesmo quase como que a fotografia para a sua composição. Portanto, ele conseguia projetar as imagens na tela antes de as pintar, graças a esse processo técnico. Depois o Jackson Pollock, através dos seus drippings, vai realmente, quando o movimento é repetitivo, como era o caso, criar fractais
dos movimentos anteriores e, portanto, há ali uma substituição de imagens e nós, quando estamos a olhar para um quadro do Pollock, eventualmente vamos olhar para uma teia de arabescos, que muitos deles são iguais, embora a cor possa ser diferente e o seu tamanho também, e que nos fazem entrar na tela de uma forma progressiva. Portanto, isso são tudo momentos de grande particularidade, e ainda bem que é assim, porque cada um de nós já de escolher o artista ou os artistas com os quais mais te identificam. No caso do visionismo, o visionismo surgiu numa fase da vida em que nós achamos que já chega de estar a fazer mais do mesmo. E eu, penso eu, a exemplo daquilo que se passa com todos os outros artistas, quando temos uma formação, quando estamos a estudar, quando estamos a tentar fazer qualquer coisa em termos plásticos, estamos sempre baseados numa obra passada, não é? Portanto, nós estamos a atingir aquilo que se chama o conhecimento. E o conhecimento, como sabemos, é sempre emprestado, nunca é nosso, senão não era conhecimento. Portanto, estamos a adquirir informação de outros que já fizeram. E quando, no meu caso em particular, achei que já estava demasiado embranhado em situações que eram muito próximas daquilo que os outros faziam e que já tinha adquirido uma qualidade técnica que me permitia enverdar por qualquer outra situação, comecei a pensar, mas como é que eu vou sair desta? Eu tenho que me definir enquanto pessoa autêntica, tenho que inscrever a minha arte de uma forma que não seja uma repetição daquilo que já foi feito, senão isto até em termos civilizacionais parece-me que é um marcar passo. E obviamente quando nós pensamos nestas coisas, elas não acontecem assim de um dia para o outro, nem conseguimos descobrir a pólvora. Mas estamos com esse pressuposto na nossa cabeça, estamos a imaginar que isso poderá acontecer, estamos a fazer força para que isso aconteça, não sabemos o que é que vai ser, nem como é que vai ser, nem quando vai ser. E, no meu caso, foi isso mesmo. Entre a ideia de mudar daquilo que estava a fazer para uma artística, passaram-se alguns anos. Mas, entretanto, e agora aqui há um problema, há um aspecto que é curioso, é um aspecto técnico, e no meu caso até talvez seja um aspecto particular. O artista, quando está a fazer uma obra, no meu caso então de pintura, não estou a falar de escultura, aí será diferente, mas numa pintura, normalmente está até ao limite das suas forças físicas dedicado à obra que está a construir. E quando acaba de dizer assim, pronto, para já chega, tem que fazer algo, sob pena de depois ter problemas no dia seguinte, que é um bocadinho incómodo, que é lavar os pincéis. Portanto, o ato de lavar os pincéis é aquele momento em que depois do grande banquete não há máquina de lavar roupa e a gente não lavar a louça e temos que ir lavar a louça, não é? Portanto, não se pode deixar a louça em cima da mesa. Porque os pincéis, no meu caso, trabalho a óleo, não dão para guardar de um dia para o outro, assim, em cima da mesa e depois pegá-los no dia seguinte, e então há que fazer qualquer coisa por isso. Entretanto, eu tinha verificado que aquela grande sabedoria popular de muitos artífices da pintura, nomeadamente aqueles que pintam as nossas casas e que vão a casa quando a gente precisa pintar uma porta, essas portas há uns anos atrás, quando eram pintadas em casa, agora já se compra tudo pré-fabricado, mas há uns anos atrás, normalmente eram pintadas a óleo, ao contrário das paredes que eram pintadas a tinta d'água ou tinta de areia. E eu verifiquei um dia que uma pessoa que tinha ido à casa dos meus pais fazer pintura ou restauro das portas lá do apartamento onde nós vivíamos, que, como não conseguiu trabalhar num só dia o que foi contratado para fazer, deixou ficar os seus pincéis sujos de óleo dentro de um copo com água, ou de uma lata com água, porque realmente a água não se mistura com o óleo, como nós sabemos. E, portanto, no dia seguinte, quando ele chegou, sacudiu a água que tinha nos pincéis e eles estavam ótimos para trabalhar. Disse, isto é fantástico. Portanto, a água e o óleo, ao não se misturarem, vão permitir que eu não tenha que passar por aquele suplício todos os dias de ter que ir lavar pincéis quando acabo de trabalhar. Então, comecei a utilizar o mesmo sistema. Portanto, todos os dias acabava de trabalhar e punha os pincéis dentro de um copo com água. E estava eu a fazer um trabalho muito grande, e eu, como não tinha ateliê em casa dos meus pais, trabalhava na mesa da sala de estar, na horizontal, quando o quadro era muito grande para conseguir chegar a determinados locais,
e tinha, obviamente, ao lado, portanto, esse tal recipiente, que era um copo grande, um jarrinho, digamos assim, com os pincéis, onde, como devem calcular, aquilo fica uma água gordurosa, não é? Porque aquele óleo que está ligado aos pincéis liberta-se, mas embora não se misture, mas está lá. Portanto, fica assim uma coisa com um aspecto até um bocado estranho. Sem querer, como é óbvio, toquei nesse mesmo copo e entornei-o para cima da minha tela que estava na horizontal e que eu estava a trabalhar. Em resumo, chamei todos os nomes que me vieram à cabeça porque tinha acabado de arruinar o meu trabalho. Eu estava ali assim há sei quanto tempo a fazer uma coisa que eu achava que estava a ser bem conseguida e de repente, porque aquele óleo agarrou-se logo à trama da tela. E então ficou ali uma mancha incrível. A água desapareceu porque caiu para o chão, mas o óleo ficou lá. Epá, isto é uma coisa fantástica, porque eu gosto mais desta mancha do que aquilo que eu estava a fazer. Eu sei que aquela sincronia do acaso, que foi a minha epifania, foi uma sincronia do acaso, foi o nascimento do visionismo. Não, foi mesmo isso. Portanto, eu, a partir do momento em que eu vejo as potencialidades de uma aguada de óleo, que é o termo, poderem realmente servir de impulso para o momento criativo, tornou-se uma luz mesmo que eu andava à procura. É mesmo isto, finalmente. Então, e aqui é interessante porque, obviamente, que isto não aconteceu depois, assim, de um dia para o outro, porque houve ali, assim, vários fatores que tiveram que serem contabilizados, houve muito estudo, mas o que aconteceu foi isso mesmo. Eu fiz durante anos e anos e anos as minhas tintas, as cores que eu queria dentro de vários recipientes individuais e depois despejava-as para dentro de um copo com água. E depois vertia esse copo com água em cima de uma tela na horizontal e via o que é que aquilo dava. Depois, como eu não conseguia chegar aos sítios todos e interessava-me que o motivo branco da tela ficasse tapado com a tal mancha, lembrei-me de soprar. Mas não dava para soprar com o meu fôlego. Então vamos utilizar um secador de cabelo. Pronto. E assim foi. Eu, a partir dessa altura, despejo as tintas para cima da tela, misturadas com água, e depois com um secador empurro para que aquilo ocupe praticamente toda a superfície que me interessa ocupar. E, logicamente, esse movimento vai fazer com que as cores, ao misturarem-se, vão criando formas, mais ou menos. Cada um verá as suas. Poderão até ser, inclusive, abstratas. Eu posso assinar o meu quadro depois de fazer a mancha. Não tenho necessidade de utilizar pincéis, não é? Poderá ser por aí. Mas acho que posso ir mais longe. Eu quero fazer o meu filme. Cada um poderá fazer o filme que quiser. E este é um exercício muito engraçado, até em termos psicológicos, que é nós darmos estas manchas, depois de fotografadas a várias pessoas, e ver o que é que cada um faz da mesma mancha. E depois, no fim, encontrarmos para perceber o que é que o Fernando viu, o que é que o Manel viu, o que é que o António viu, e isto tem muita graça. Eu já fiz isso e realmente é fascinante. Não é bem o cadáver exquis, do antigamente dos surrealistas, mas acaba por ser também muito interessante porque, aliás, na psicologia existem umas manchas que se fazem para as pessoas dizerem o que é que veem e são elas que muitas vezes são indicadoras do estado da personalidade de cada um, não é? Portanto, eu lembro-me de ter feito esse teste em psicologia quando andava no liceu. De qualquer das maneiras, o que foi muito interessante foi que a pouco eu vi que havia consistência nisto. Nomeadamente, o Leonardo da Vinci, para estimular o processo criativo dos seus discípulos, levava-os para fora do seu ateliê, havia lá um muro muito, muito velhinho, com resíduos de cal e com muitos musgos e umas pedras caídas e tal, e ele perguntava sempre o que é que vocês veem ali. Tal e qual como nós, quando olhamos para as nuvens, tentamos ver quais são as imagens que nos aparecem nas nuvens, ou para os veios do mármore, ou o que for, não é? Portanto, até certo ponto eu achei que com o visionismo eu iria trazer o muro do Salvador Dalí, não sei porque é que eu estou falando do Salvador Dalí, mas é por outra razão, do Leonardo da Vinci para as minhas telas. E assim foi. Portanto, desde aí para cá tenho utilizado sempre esse sistema. A vantagem disto é que é uma pintura muito menos cerebral do que a outra, porque honestamente aquilo que me estava a incomodar era eu já ser um artífice plástico, porque
ao fazer um croquis e depois passá-lo para a tela, eu já estava a ser um artesão que estava a tentar fazer aquilo que era já a ideia que eu tinha tido antes numa tela. Portanto, o que me interessava era o croquis, era aquilo que estava a dar a ideia e não propriamente depois o resultado final, porque aquilo que eu valorizava era a ideia. Portanto, a partir deste momento eu tenho um processo de trabalho que é praticamente igual ao da escultura. Eu tenho, e estamos a falar de pintura, não é? Eu tenho um bloco, que é a minha tela cheia de tinta e cheia de cor e cheia de movimento, digamos assim, quase à Pollock, e eu depois vou eliminar aquilo que está a mais, deixando que fique só aquilo que me interessa, que é aquilo que a tela me chamou. E aqui entra um aspecto bastante humanista. Portanto, é esperar que seja a tela a dizer o que é que quer que eu lhe faça. Porque eu tenho 4 posições para olhar para ela e então vou vendo assim a tela pelo canto do olho ao longo dos dias, o que é que está ali assim que me está a chamar a atenção. E quando isso acontece, eu faço aquilo que a tela diz, não, é isto, pronto. E se eu não o faço, a tela é um disparate. Não é? Que é muito curioso. É quase mais a Michelangelo que a Leonardo da Vinci, não é? O Michelangelo dizia, quando lhe perguntamos, como é que consegue fazer essas esculturas tão bem feitas e tal? Há que recordar que a famosa Pietà do Michelangelo ele fez com 20 e muito poucos anos. Não é? É verdade, é verdade. E ele dizia, mas é muito fácil, basta tirar a pedra que está a mais, porque a figura já lá está dentro do bloco de mármore que vou trabalhar, não é? Portanto, tirando a pedra que está mais à volta, aparece a figura que já lá está. E isso faz lembrar um bocadinho. Mas eu fiquei um bocadinho curioso, porque de algum modo está a dizer que esse mecanismo que está a mencionar, das apercepções do Rorschach e de outros que tais, o Fernando há bocado apresentou como psicólogo, mas eu não sou psicólogo. Fiz também curso de psicologia, mas sempre trabalhei na área da saúde pública, que é um bocadinho... Não te queria ofender, está bem? Não te queria ofender. Não ofendes nada, pelo contrário, tenho muito orgulho nisso. É só para verificar que não sou estudante. Outra coisa, outra coisa. Nessa coisa. Mas pronto, explicou um fenómeno que nós vemos perceptivamente algo num volume, na tela, nas nuvens, como muito bem mencionou, mas o que nós vemos aí atrás de si não é bem, digamos, não é bem uma situação própria para pareidolia, portanto, faz mais, bastante mais, sobre as telas, pelo menos essas que estamos aí a poder ver. Será que pode aprofundar um bocadinho? Houve aqui várias interferências naquilo que estava a dizer, infelizmente não consegui ouvir tudo, porque houve má comunicação, mas eu já percebi o teor daquilo que era. Portanto, a pareidolia, não é? Que o nosso cérebro acaba por ir à procura de imagens. Significações. Vai descobri-las no meio das nuvens, não seja onde for, essa frase é fantástica. Está aqui bem presente, eu posso mostrar. Portanto, eu estou a fazer neste momento uma exposição dedicada aos Templários. Isto pode parecer assim um pouco vago, porque os meus Templários não são os Templários de há 800 anos atrás, são os Templários que vêm de novo numa espécie de avatar ao século XXI, resolver um problema que é gravíssimo, que é os oceanos estarem em más condições e quando o oceano fica encalhado, se assim se pode dizer, a vida também vai encalhar e nós não conseguimos sobreviver sem os oceanos. Portanto, a derradeira missão dos Templários, isto é uma parte artística, será virem cá a Portugal para resolverem o assunto com a nossa ajuda, enfim. Isso é um bocadinho a visão do Quinto Império, não é? É exatamente, também é um pouco isso. É o império da alma, não será tanto o império material como era naquela altura falado. E acho que, aliás, Tomar tem tudo a ver ainda com o culto do Espírito Santo, a festa dos tabuleiros, tudo isso, é uma coisa maravilhosa. Mas pronto, passando aqui assim, portanto, a esta peça em particular, estão a ver que há aqui o nascimento da cruz de Cristo, da cruz pátia, não é? Portanto, que é uma coisa que toda a gente sabe que aconteceu. O Filipe o Belo resolveu acabar com os Templários, o Papa Clemente V, como era
muito próximo dele, achou que sim senhor, e então naquela célebre sexta-feira 13, que é por isso é que as pessoas ainda hoje têm aquele problema das sextas-feiras 13, resolveram exterminar o maior número de templários possíveis, e assim foi. Mas, em Portugal, a ordem que chegou não foi acatada pelo rei Dom Dinis, e ele, portanto, resolveu a situação, como ainda hoje com este expediente se consegue fazer, que é mudar o nome da empresa, mas a empresa continua a funcionar no dia seguinte e já ninguém a pode acusar de ser do passado, porque ela já tem outro nome. Então, os templários passaram a ser, não os pobres seguidores de Cristo e do templário e da ordem do templo, para serem os da ordem de Cristo. E criou-se então uma nova sigla, que é aquela que está aqui assim no centro do quadro. Portanto, Temos um exemplo, deixa-me interrompê-lo, isto é muito importante para mim e para os meus alunos de marketing, temos um exemplo de rebranding já no século XIV? Sim. Foi exatamente no século XIV que isto aconteceu. Portanto, é que é fantástico, não é? E o Dom Dinis foi realmente um rei que eu admiro muito, por muitas razões, e então por essa é aquela que eu tenho uma eterna gratidão para com ele. Claro, Aqui, sim, especialista de marketing, o Dom Dinis. Foi dos poucos reis cultos que nós tivemos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, foi na altura que Portugal foi mais rico, não foi nos descobrimentos, foi na época na primeira, ele teve 2 reinados, no seu primeiro reinado, não é? Quando E Portugal realmente ele com isso fez, é porque as pessoas talvez não se apercebam, mas nós temos um desígnio templário, não é? Portugal é um desígnio templário. Nós, desde o Conde Dom Henrique, que veio da Borgonha, que realmente estamos ligados ao templarismo. E, portanto, nós não podemos atraiçoar essa situação templária. E eu aqui assim, portanto, como vê, e acho que foi pela primeira vez na minha vida, eu até inclusive assinei em 4 lados do quadro, porque este quadro pode ser lido em 4 posições diferentes. E a pareidolia aqui aparece muito bem, porque a cruz de Cristo, esta mancha da cruz de Cristo e da cruz pátia, acaba por ter no seu interior aquilo que me pareceram vários rostos. E então cada pedacinho da cruz tem um rosto diferente de Cristo. E é isso que eu pretendi fazer. Eu posso, inclusive, girar o quadro para perceberem. Portanto, agora estão a ver um dos rostos que está aqui em cima. Não sei se o reflexo vos permite fazer isso, mas eu, ao mudar a posição do quadro, vou encontrar, não sei se estou lá, o outro rosto. E o de cima é sempre o que se vê pior, por causa do reflexo. Os laterais. Sim, talvez esteja melhor, não? Sim. Não sei, pronto. Mas pronto, é só para dizer que cá está, portanto, como veem, portanto, esta atitude de encontrar um rosto ali escondido no meio da mancha é a pareidolia no mais puro dos seus desígnios, não é? E realmente ela aparece nos outros lados todos, não é? Portanto, e é a cruz de Cristo que está aqui. No outro trabalho que eu tenho aqui assim ao lado, obviamente que eu, quando estou à procura de alguma coisa, facilita a minha vida quando eu já estou à procura de algo e não num número infinito de possibilidades. Portanto, eu aqui estou à procura de coisas que me façam ter referências ao templarismo. E daí, portanto, vou à procura. Olha, está aqui assim uma senhora que me parecia quase a Santa Maria, e como ela era a padroeira dos templários, que é engraçado. E depois está com uma cara escura. Mas é engraçado porque ela está com uma cara escura porque se calhar tem a ver com a deusa Ísis, que é aquela que influenciou, portanto, a inclusão da Santa Maria no universo canónico católico ou cristão. E então até pode ser, se calhar, a própria Maria Madalena, não sei, porque eles gostam muito da Maria Madalena, os templários. Depois tenho aqui a cruz pátia que aparece no corpo dela, que está assim muito perfeitinha, já não tanto neste mergulhador, que é um avatar templário que vem aqui assim para resolver os assuntos da nossa situação, como eu acabei de dizer, nos oceanos. E depois aqui assim deste lado também me apareceram umas caras, que não sei se conseguem ver, que são os Reis Magos, que também estão aqui assim no canto superior esquerdo da tela. Portanto, isto é a própria tela a dizer-me faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, não é? E é assim que tem acontecido. As manchas, como eu acabei de dizer,
são feitas por mim, não é? Mas também temos outro tipo de manchas que aparecem na natureza e que eu, por acaso, consegui agora, há pouco tempo, descobrir que existe no mercado um produto fantástico que é uma tira de pedra que é tirada da clivagem do xisto. Portanto, nós estamos aqui assim a ver neste momento, e curiosamente estamos a falar de uma obra que tem a ver com a Capela Sistina. Estamos a falar, não sei se conseguem ver muito bem, às vezes como por causa da luz e não estar aqui. Não sei se Vê bem, vê-se melhor. vê-se bem. Bom, não sei. Qualquer das maneiras, portanto, nós estamos assim a tentar visualizar. É uma obra que é assim é que ela está, não é? Penso que assim esteja bem. Sim, sim. É uma obra que foi feita com o recurso, portanto, a uma pedra. Está aqui assim que estão a ver, é um óleo sobre pedra. E a fratura, portanto, da sua clivagem do lado onde eu fiz o desenho da cara do Adão, deu-me para fazê-lo, porque ela estava lá praticamente apontada. Portanto, os recortes daquela clivagem fez-me lembrar, portanto, esta figura. E daí, portanto, em vez de ser a mancha feita por mim, é a mancha feita por Deus, como eu costumo dizer, porque isto vem de uma pedra, isto é uma pedra natural, não fui eu que inventei. E pronto, isto é engraçado porque permite irmos... Luís, tem-nos estado aqui a fazer uma mostra fantástica, no fundo, falando de métodos de concepção e métodos de concepção artística, no fundo. Nós vamos ter que, o tempo voa, vamos ter que terminar, e eu não queria terminar sem lhe colocar esta questão. Esta coisa dos artistas não é uma espécie em vias de extinção. Ou seja, em vez destes métodos físicos que envolvem secadores de cabelo e pedras que já foram concebidas pela natureza. Porque é que não passamos a utilizar a inteligência artificial para fazer uns desenhos? Eu hoje tenho à minha disposição ferramentas que posso, o ChatGPT, peço-lhe para fazer como ele faz. Tem ferramentas como o Midjourney, que eu peço-lhe para fazer um coelho da Páscoa, e eu, que não tenho rigorosamente nenhuma queda artística, faço ali um belo coelho da Páscoa, lindo. Isto não vai acabar com os artistas, ou pelo contrário, são novas ferramentas que vêm potenciar aquilo que o artista pode fazer? Qual é a sua posição? Eu acho que não vai acabar de forma alguma com os artistas, antes pelo contrário, porque basta que o Fernando pense assim: sentia-se confortável ao ouvir a 10ª Sinfonia de Beethoven? É porque eu posso introduzir hoje na inteligência artificial tudo aquilo que o Beethoven escreveu e dizer assim, pronto, agora baseado nisto faça-me a 10ª, não é? Mas ele não tem a alma do artista. Eu acho que a alma do artista vale o que vale, o Ba dos egípcios, ou aquilo que nós quisermos, tem que estar presente, não é? Nós não conseguimos estar a dissociar-nos disso. Eu, quando ainda há bocado se falou no Rock ou no Pollock, nos outros artistas todos, eu sinto que havia uma entidade por trás deles, agora uma inteligência por trás disso, que não é uma inteligência humana, embora tenha sido criada pelos humanos, e há que não esquecer que em 5 minutos nós conseguimos carregar 5.000 anos de informação dentro de uma inteligência artificial, mas estamos a cair naquilo que é o que eu disse ainda há pouco, é a diferença entre conhecimento e sabedoria. E o conhecimento poderá, de alguma forma, trazer-nos algumas obras, mas eu acho que elas serão sempre frias, porque é a sabedoria que vai depois transmitir qualquer coisa. Há aqui um aspecto que eu não sou completamente autista nem cego em relação àquilo que o Fernando diz. Eu acho que vai ser muito difícil nós descartarmos a questão da inteligência artificial. Até porque eu sempre quis fazer as minhas coisas através de um programa informático que eu acho que é o mais completo de todos, que é o meu cérebro. Portanto, tenho sempre esta situação de não estar limitado a um determinado programa que para todos os efeitos, está sempre inferior ao meu. Mas isto é um conceito que se vai acabar, atenção, porque a inteligência artificial pode galopar para um patamar tal que, curiosamente, vai fazer, inclusive, que a minha capacidade cognitiva diminua.
Porque eu, quando já tenho a papinha toda feita, já não tenho que puxar tanto os meus neurónios. E temos aqui um psicólogo que é capaz de perceber o que é que eu estou a dizer. Mas não praticante, não praticante. Eu Psicólogo não imaginei assim praticante. atrás uma imagem do Wagner, não é? Portanto, e acho que o Wagner Jovem. Bom olho, bom olho. é daqueles que a gente também se sente empolgados. Eu ouço o Navio Fantasma, eu ouço Encontrei numa Alquímios, ou não sei o feira de que. Estugarda de um indivíduo que vendia coisas velhas e não fazia ideia de quem era. O que é Aquela fantástico, não boininha é? é incontornável. Eu lá na Fundação Marquês de Pombal tenho uma obra dedicada precisamente à mitologia germânica, e uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, assim, que eu acho que é talvez aquilo que vai servir de mote para nós ficarmos bem dispostos. O Wagner tinha uma expressão que ele dizia que era a arte total. E a arte total em alemão é o Gesamtkunstwerk. É uma palavra que é composta por 3 palavras, portanto, Gesamt é juntos, Kunst é arte e Werk é o trabalho, arte total. E ele achava que a arte tinha que ser total. E nós não podemos, de maneira nenhuma, na arte, pôr o homem de fora. Eu acho que o homem tem que estar por dentro, não é? E, portanto, eu considero que isto também vai fazer com que os artistas se sintam ainda com mais garra para agarrarem nos seus trabalhos e produzam de uma forma assertiva e humana aquilo que realmente lhes foi dado como vocação, como dom, porque o resto da humanidade vai sempre agradecer. Os artistas, embora cá em Portugal nós tenhamos um termo depreciativo para os artistas, não é? O tipo é um malandreco, é um artista. Talvez seja o único país do mundo onde isso Mas nós sempre acontece. tivemos, é uma questão muito cultural, nós sempre depreciámos intencionalmente na cultura portuguesa, e isso é visível desde o Estrabão. Ainda não havia Portugal, nem pouco mais ou menos, sempre depreciámos o conhecimento, não é? É verdade. Nós fomos o único povo, tenho a impressão, na Europa que cria ditados populares como um estudante é um burro recarregado de livros, não é? Quem não Exatamente. sabe fazer nada vai dar aulas. Exatamente. As coisas do género. Quem não sabe dar aulas, escreve livros, não é? Pois, exatamente. Há Acho um que culto da ignorância que já o Estrabão se queixava dela no século II, quando fez o seu périplo, não é? O livro em que descreve os povos do Império, e quando visita o que hoje é o norte de Portugal, diz esse povo que nem se governa, nem se deixa governar, e ao fim de 200 anos de contacto com o Império, não entenda-se, não adquiriu os hábitos do banho nem do teatro, entenda-se, portanto, a romanização. Não é? Portanto, havia uma resistência, sempre houve uma resistência, que mais tarde o Londinista se queixa, e por isso vai estar para Bruges e para Lyon. Mais tarde, a rainha Filipa de Lencastre se queixa e manda os filhos estudar para a atual Inglaterra. E o Marquês de Pombal quase foi crucificado por querer instituir o ensino obrigatório e, de algum modo, mas não é só portuguesa, digamos aqui, é ibérico, com exceção da Catalunha. E é algo que tem sido o nosso grande travão histórico-cultural. É Temos verdade. espasmos muito de interessantes. destravar. Não, há espasmos muito engraçados naquilo que é Portugal. E não só na fase portuguesa, mesmo na fase arabizante ou arábica, não sei muito bem, em que um dos principais poetas da Europa era no Taifado de Silves, não é? Mais tarde, com as descobertas, enfim, há um conjunto de espasmos culturais muito engraçados em Portugal, mas que depois nunca tem uma verdadeira consequência que fique para a história, como por exemplo as companhias das Índias inglesas, holandesas, etc., que se transformaram, aquilo que nem foram eles que começaram, em grandes impérios económicos. Nós nunca tivemos essa capacidade. Bom, tenho que encerrar o programa. Estamos para além do nosso tempo, mas agradecer muito ao Luís esta presença e este contributo. Acho que foi uma extraordinária discussão. Acho que aprendemos imenso e deixámos muitas questões para as pessoas pensarem, por responder, para as pessoas pensarem, nomeadamente sobre o papel que esta parte final, o papel que a educação, que falámos primeiro, e agora a inteligência artificial vão ter na arte, vão ter algum papel de certeza. Não creio saber qual é, teremos que descobrir. Mais uma Obrigado a ferramenta. todos. Não sei se quer dizer alguma coisa para encerrar, Luís. Eu só queria que as pessoas seguissem realmente o mote deste programa,
que é não caírem nas armadilhas da vida e que façam o possível para serem felizes, porque acho que a vida é uma coisa tão bonita. Nós vivemos num planeta tão fantástico que uma palermice desperdiçarmos realmente esta oportunidade que nos foi dada. E esta manifestação da vida em nós, portanto, que é aquilo que está a acontecer neste momento, e por isso é que estamos aqui assim a falar, este desígnio que me faz, embora tenha 98% dos mesmos genes de um orangotango, não dormir em cima de uma árvore a tapar-me com uma folha, não é? E já conseguir enviar, como aconteceu ontem, uma nave espacial em direção a Júpiter, entre outras coisas maravilhosas, não é? Faz-me pensar que realmente nós não devemos desperdiçar, nem nos devemos de ocupar com temas demasiado tontos, porque o desperdício é das coisas mais tristes que pode haver. E, portanto, as pessoas devem de agarrar realmente na alegria de poderem ter a capacidade de fazerem as coisas que fazem, serem das suas casas, ou não, se assim ficarem mais felizes ficando em casa, mas sobretudo serem sinceras para com elas próprias. É isso que eu acho e que desejo que Portugal precisa, é de ser sincero consigo próprio, aceitar os seus, não fazer juízos de valores e talvez pôr de lado uma palavra que infelizmente é utilizada em Portugal com muita assiduidade, que se diz que é a tolerância. Eu sou tolerante. E eu acho que isto é logo um atributo de soberba. Eu, ao dizer que sou tolerante, já estou a pôr-me num pedestal diferente daquele porque estou a tolerar o fulano. Não, eu tenho é que aceitar. Eu acho que a palavra correta é aceitar. E, portanto, aceitemos uns aos outros, as nossas diferenças, porque é precisamente aí que está a nossa valia, a nossa mais-valia é na diferença. E obrigado, Fernando, por me ter proporcionado este momento para falarmos destas coisas que são transversais a todos nós. Obrigado, Luís. Eu não consigo imaginar um fim melhor. Acho que as suas palavras finais são fantásticas. Realmente contribuem imenso para o objetivo deste podcast, o bem-estar, a economia do bem-estar. Tem muito a ver também com aquilo que nós próprios fazemos e sermos capazes de procurar esse bem-estar, essa qualidade de vida. Aceitando os outros, claro, aceitando uns aos outros. Acho que isso é realmente muito, muito bem visto. Muito obrigado, Luís, muito obrigado, Henrique. Queria só lembrar a todos que à semana estamos de volta com algo completamente diferente, como costume, mas que é algo que também vai ser importante para o bem-estar de todos nós. Não, deixe-me só dizer que gostaria muito que as pessoas que nos estão a ouvir pudessem ir a tomar no dia 17 de junho, portanto é daqui a cerca de 2 meses, será um sábado, para assistirem, portanto, a este meu avatar templário sobre o regresso dos templários para protegerem os oceanos, para assim protegerem a humanidade. Isso parece ótimo, parece um ótimo programa. Depois, se não importa, pedir para depois, se tiver ocasião, me lembrar antes, que é para eu no episódio anterior voltar a repetir isso, por favor. Muito obrigado. Okay. Os agradecimentos do costume à Crivosoft, ao Hugo Gaspar, ao Álvaro Cidrais e ao Zé Maia que não puderam vir, e ao Henrique Lopes, e até para a semana. Um bom fim de semana para todos.